E aí, pessoal, seja muito bem-vinda e bem-vindo a mais uma videoaula de história aqui no canal. Meu nome é Laura e hoje nós vamos ver quem foi o Che Guevara e como aconteceu a Revolução Cubana. Ernesto Che Guevara de la Serra nasceu em julho de 1928. Ele era de uma família de classe média, ele era muito ligado com a sua mãe. Foi com a mãe dele que ele aprendeu a ter amor por leitura. Nos anos 40, ele entrou no curso de medicina em Buenos Aires. E nesse período, a Argentina estava vivendo sobre o regime peronista. E a família Che Guevara era uma forte opositora do regime. Em 1955, quando o regime peronista foi deposto, o Che Guevara escreveu uma série de cartas para sua mãe falando sobre os impactos sociais que haviam sido transformados, causados com o regime peronista. Na década de 50, o Che Guevara, acompanhado por um amigo, o Alberto Granado, eles viajaram por 8 meses na Cordilheira dos Andes de motocicleta, porque o Che Guevara estava atuando como enfermeiro da Marinha Mercante. Logo depois, passando esses 8 meses, o Che Guevara foi para Guatemala. Na Guatemala, ele ajudou o governo a distribuir terras para camponeses e nacionalizar empresas. Só que a Guatemala sofreu um golpe e o Che Guevara foi forçado a sair do país. E ele viveu no México com a embaixada argentina. No México foi que ele conheceu os irmãos Raul e Fidel Castro. Os irmãos estavam exilados no México porque eles tentaram fazer uma empreitada contra o ditador Fulgêncio Batista, na Cuba. Então eles foram exilados para o México e lá eles conheceram o Che Guevara. Então eles começaram a se organizar para voltar para Cuba para tirar o Fulgêncio Batista do poder. Então foi os irmãos Raul e Fidel Castro, o Che Guevara e mais 80 homens. Eles chegaram na parte oriental da ilha em 1956 e eles se organizaram nas montanhas da Sierra Maestra. E eles realizaram ataque surpresa aos inimigos, ao mesmo tempo que eles tentavam conquistar o apoio da população local, com todo aquele discurso de fazer uma reforma agrária. O movimento ganhou grande apoio nas cidades e também de alguns partidos políticos, como o Partido Comunista Cubano, porque eles defendiam uma via pacífica para o socialismo. Teve também o Partido Ortodoxo, que apoiou o movimento, porque o partido era anti-imperialista e anticapitalista. Então, assim, se intensificou os pontos de guerrilha nos centros urbanos. No dia 31 de dezembro de 1958, Fulgêncio Batista e seus ministros abandonaram o país. E para consolidar o triunfo da Revolução, foi realizada uma greve geral. O Fidel Castro, nesse momento, ele era o chefe do exército, enquanto que o Manuel Urrutia foi nomeado o presidente de Cuba. Em maio foi promulgada a Lei da Reforma Agrária, e várias empresas e bancos que eram norte-americanos foram nacionalizados. Importante a gente lembrar que essa revolução aconteceu dentro do período da Guerra Fria, aquele conflito entre capitalistas e comunistas, Estados Unidos contra a União da República Socialista Soviética. Então é importante a gente lembrar disso, porque a Cuba sofreu várias ameaças dos Estados Unidos e eles reagiram contra a Revolução Cubana. Eles pararam de comprar o açúcar que era feito em Cuba e também pararam de fornecer petróleo para o país. Então foi formada uma comitiva cubana que o Che Guevara participou para ir para a União Soviética. Quando eles chegaram na União Soviética, eles conseguiram o apoio
da ex-URSS para comprar a produção açucareira de Cuba e também para fornecer petróleo para Cuba. Mas a revolução foi se enfraquecendo, ela foi ficando vulnerável. E em 1961 aconteceu uma revolução dentro da revolução. O Fidel Castro declarou que a Cuba, a partir de agora, era socialista e se aliou à União Soviética. Mas nesse momento, o Che Guevara, aquela admiração que ele tinha pela União Soviética, foi diminuindo. Ele tinha grandes planos para desenvolver a indústria cubana, que foram sendo desmoronados. E também ele estava contando com o apoio da União Soviética para expandir o ideal revolucionário, para fazer revoluções em outros países da América Latina. E a União Soviética não deu esse apoio para o Che Guevara. E o ponto auge para acabar com a admiração do Che Guevara pela União Soviética foi a crise dos mísseis. A União Soviética tinha pedido autorização de Cuba para instalar mísseis em Cuba mirados para os Estados Unidos. E Cuba aceitou e instalou esses mísseis. E era uma operação secreta. Só que o presidente estadunidense, John Kennedy, ele descobriu esses mísseis e a União Soviética mandou retirar esses mísseis sem consultar o governo cubano. Então, esse momento foi um momento de muita humilhação para Cuba. Mas ela se manteve leal à União Soviética. Enquanto isso, o Che Guevara saiu de Cuba e foi expandir o seu ideal revolucionário na África e em outros países da América do Sul. Em 1967, o Che Guevara estava participando de uma guerrilha na Bolívia, só que ele foi capturado por soldados da Bolívia que estavam sendo assistidos pela CIA, e ele foi assassinado no dia 9 de outubro do mesmo ano. O Che Guevara foi um líder, considerado um líder da revolução em toda a América Latina. Até hoje ele é admirado por muitos, mas também odiado por muitos. Essa foi a videoaula de hoje, espero que tenham gostado. Bons estudos e vejo vocês na próxima videoaula.